Qual o requisito básico um servo deve ter? Ouvidos para ouvir a Deus. Apenas isso. Se ele aprender a ouvir, ele vai ter tudo do seu Senhor. É como o pai ou a mãe que cuida do seu filho. O maior prazer que ele tem, é quando os seus filhos dão ouvidos ao que os pais estão dizendo. Então, assim seja você, seja eu, sejamos nós, ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Agora, Isaías capítulo 18, vamos pedir antes de tudo a direção de Deus. Meu Pai, nos dá essa fé de guardar o nosso coração e de nos mantermos firmes, longe do pecado, longe daquilo que estraga a nossa comunhão. Meu Deus, dá-nos a fé que vem através da Tua palavra. Eu apresento, Senhor, essa meditação em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, capítulo 18, versículo 1. Ai da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de juncos sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura, de pele lisa, e um povo terrível, desde o seu princípio, a uma nação forte, esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito, e passada a flor, as uvas verdes amadurecem. Então, com foice podará os ramos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntos as aves dos montes e os animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina e todos os animais da terra. O comentário que o bispo faz, do versículo 1 ao 6, diz: contra a Etiópia. A profecia se volta agora contra a Etiópia, também conhecida como Cuxi, localizada ao sul do Egito, para se tornarem fortes contra a Síria. A Etiópia e o Egito se uniram politicamente. Por essa razão, o profeta se dirigia a essas nações sucessivamente. Então, Deus também começa a programar a destruição daqueles que fizeram mal a Israel. Porque aquele remanescente, lembra? O remanescente é aquele grupo de pessoas que ainda permaneciam firmes. Deus fará justiça por eles. Agora o comentário do 4 ao 6 diz: olhando desde a minha morada, o Altíssimo afirma que se mantém atento, observando tranquilamente as pessoas. Ele não precisa se aliar a alguém para ter boas informações, muito menos necessita de conselhos para agir de forma apropriada. Se o Todo-Poderoso reprovava aquelas nações, certamente ele tinha motivos para isso. Há pessoas que se sentem desencorajadas diante das injustiças que acontecem em sua vida e no mundo, mas essa e tantas outras passagens bíblicas mostram que nada escapa aos olhos do Altíssimo. Ainda que pareça demorada, a justiça divina não deixará de acontecer. O problema é que muitos pensam que Deus está desatento ou de olhos fechados para as atrocidades que cometem. Injustiça, contenda, adultério, mentira, roubo, entre tantos outros pecados ocultos, estão totalmente descobertos diante dele. Engana-se quem pensa que o engana. Deus, que tudo vê, fará chegar o dia em que todos irão colher aquilo que plantam. 1 Coríntios 3, 13 ao 15 diz: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Gálatas 6, versículo 7 diz: não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, quer dizer, Ele está em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os períodos. Ele sabe de tudo. Então, não tem onde o ser humano possa se esconder da presença de Deus. Daí, o plantar e o colher. Então, por isso que eu sempre estou aqui batendo nessa tecla, né? Eu falo sempre isso, né? Cuidado com o que você planta, porque você vai colher. Se hoje você planta injustiça contra qualquer pessoa que seja, você vai colher essa injustiça amanhã ou depois. Então, se preocupe com o que você vem plantando, porque o que vai galardoar, quer dizer, aquele que vai dar, ele é fiel. Agora o 7, ele diz, naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio. Uma nação forte, esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. O comentário do 7, um presente ao Senhor. Algum tempo depois da invasão e da destruição da Etiópia e do Egito, pessoas dessas nações seriam compungidas a se submeter a Judá e à fé no Deus de Israel. Elas chegariam a expressar sua devoção ao Senhor, adorando-o no templo em Jerusalém. O cumprimento e a grandeza dessa profecia aconteceria por meio do sacrifício do Senhor Jesus, que permitiria que todos os povos, judeus e gentios, se unissem em uma só fé nele. Por isso, guarde isso. A fé em Jesus nos une em um só. A religião nos separa. Por isso, fé não diz nada a respeito com religião. Religião não é fé e fé não é religião. Fé é a certeza que temos daquilo que está escrito irá se cumprir. Agora, Isaías 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. Bastante semelhança com as palavras do Senhor Jesus para os últimos dias, né? Que nação se levantaria contra nação e reino contra reino. No 3. E o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores e aqueles que têm espírito familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro, e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. Você sabe que o Egito ele está inserido no meio de um deserto, né? Mas o que traz vida para dentro do Egito é justamente os seus rios, dentre eles o principal, o Nilo. Então, quando ele fala que haverá seca, imagine, né? Toda a volta a um deserto, onde há água, então há vida. Mas se falta água, imagine o que vai acontecer. A relva junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco, e os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan, o conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embrutecerá. Como, pois, a Faraó direis, sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora, ou informe-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Nof. Eles fizeram errar o Egito, aqueles
que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se envolve no seu vômito. E não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. O comentário diz: contra o Egito. O profeta se dirige ao Egito e declara a sentença divina contra as suas perversões. Sua queda por meio do Império Assírio seria certa. Por isso, o Altíssimo deixava claro que Judá não deveria se aliar aos egípcios. Então, na verdade, é como um pai ou uma mãe que está alertando os seus filhos a não andar com más companhias. Assim, é Deus alertando a respeito daquelas nações que o povo de Israel poderia querer se aliar, mas que não valeria a pena porque Deus também tinha uma sentença para eles. No 16, naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. E uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto da sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor e mover-se-á as suas orações e os curará. O comentário diz: ferirá e os curará. O Senhor é como um médico que examina a ferida do doente e aplica o tratamento adequado para curá-lo. Ele afirma que as aflições derramadas sobre o Egito tinham o propósito de despertá-lo espiritualmente. É exatamente assim o que o Deus eterno trata o ser humano em todos os tempos. Ao repreendê-lo, não faz sem razão ou de forma indisciplinada e injusta. Antes, sua vontade é tocar na sua consciência e promover o arrependimento e o abandono das más inclinações. Daí Deus permitiu o problema, o que nós enfrentemos, os dias difíceis, para que nós possamos despertar na nossa fé. Pode observar, quando vai tudo bem, a pessoa não ora, não jejua, não busca Deus, ela relaxa. Quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis, o que normalmente nós fazemos? Oramos mais, jejuamos mais, vamos para uma corrente, fazemos uma corrente de oração, fazemos vigílias, quer dizer, nós nos aplicamos a buscar mais a Deus. No 23, naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Uma verdadeira profecia estava sendo dada, quer dizer, aqueles que não eram escolhidos por Deus, escolhidos entre aspas, também se tornariam para Deus. E de fato, olha a palavra de Deus chegando para nós hoje. Isaías 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Síria, veio a Asdote e guerreou contra ela e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço
por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. O comentário diz: por 3 anos Isaías andou sem suas vestes externas, isto é, ele se despiu de suas roupas para se trajar como escravo, ou uma pessoa de luto vestida de pano de saco. O profeta fez isso para proclamar que os egípcios e os etíopes seriam esmagados e tratados como pobres e prisioneiros de guerra quando a Síria os levasse cativos. O objetivo era alertar Judá a não se aliar ao Egito, mas a ter aliança somente com o Altíssimo. Isso também vale para nós. Muitos buscam ajuda de pessoas que são incapazes de prestar auxílio, porque elas também se encontram em situação de escravidão espiritual. Dessa forma, o único que pode tirar o sofrido do estado deplorável em que vive é Deus. Por isso, o vencedor é quem se alia a Ele. Por isso que o Salmo diz, a roda dos escarnecedores. Quem você busca conselho? Por exemplo, tem pessoas que estão dentro da igreja e elas vão buscar conselho com pessoas que estão no mundo. Qual o conselho ela tem para dar para você, Qual é a questão espiritual que ela pode tratar com você? Às vezes a pessoa ignora o pastor da igreja e ela não quer buscar ajuda nele, ou com medo, com receio que ele possa brigar. Na verdade, o receio que a pessoa tem é que ela não quer ouvir a verdade que o pastor vai falar para ela. Ela quer continuar sendo enganada. Cuidado, hein? 5. E assombrar Sião e envergonhar Sião por causa dos etíopes, sua herança, como também dos egípcios, sua glória. Então os moradores dessa ilha dirão naquele dia: vede que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Isaías capítulo 21. Peso do deserto do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto de uma terra horrível. O comentário diz assim: peso do deserto do mar. Essa profecia foi anunciada contra a Babilônia, chamada por Deus de deserto do mar. Embora essa nação fosse irrigada e próspera devido ao rio Eufrates, ela seria desolada. Nesse período, a Babilônia estava sob o domínio assírio, mas lutava para se reerguer. Porém, com essa profecia, o Senhor mostra que a rebeldia da nação seria descoberta e punida. Seguindo o texto, No versículo 2. Dura visão me foi anunciada, e pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido. Por isso os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderam de mim como as dores daquela que dá luz. Fiquei abatido quando ouvi, desanimado vendo isso. O meu coração se agita, o horror apavora-me. A noite que desejava se me tornou em temor. Põe-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um carro com um par de cavaleiros, um carro com jumentos e um carro com camelos, ela que observe atentamente com grande cuidado. E clamou: um leão, meu Senhor. Sobre a torre de vigia estou em pé continuamente, de dia e de guarda me ponho noites inteiras. Sabe? Assim o Senhor Jesus nos mandou orar e vigiar, Vamos nos colocar na nossa torre de vigia. Não para vigiar a vida dos outros, não. Mas para olhar para nossas atitudes. No 9. E eis agora vem um carro com homens e um par de cavaleiros. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é. E todas as imagens de escultura dos seus deuses quebraram-se no chão. O comentário diz: a queda da Babilônia. A primeira vez que ela caiu foi em 689 a.C., com a invasão de Senaqueribe, rei da Síria. O apóstolo João também recebeu revelações contra ela nos últimos tempos. Apocalipse 14, 8. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações
deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Apocalipse 18:2 diz: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Continuando o comentário do bispo, a Babilônia se tornou o símbolo espiritual de tudo o que faz oposição a Deus e ao seu povo, como apostasia, mundanismo, altivez, opressão, orgulho, idolatria. No entanto, o paganismo instituído por ela por meio dos falsos deuses será totalmente destruído. E aqueles que buscam socorro nos ídolos estabelecidos pela Babilônia estarão fadados ao fracasso, pois sofrerão com o mesmo julgamento e castigo destinado a ela e que a farão cair. A Babilônia também é traduzida como a religião, né? A principal religião do mundo inteiro. No 10. Ah, malhada minha e trigo da minha ira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Duma, gritam-me de Seir, guarda que houve de noite? Guarda que houve de noite? E disse o guarda, vem amanhã e também à noite, e quereis perguntar? Perguntai, voltai e vinde. Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passarei a noite, e viandantes de Dedanim, saí com água ao encontro dos sedentos moradores da terra de Tema, saí com pão ao encontro dos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada desembainhada, e de diante do arco armado, e de diante do peso da guerra, porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, como os anos dos assalariados, desaparecerá toda a glória de Quedar, e os restantes do número dos flecheiros, os poderosos dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor, Deus de Israel. Assim hoje também Deus está anunciando o seu regresso, por meio dos sinais e dos seus servos também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando. Tá certo? Aprenda a ter ouvidos para ouvir o que Deus fala. Tá bom? Que Deus continue abençoando você. Põe nos comentários se você tem dúvida ou alguma pergunta ou você queira partilhar algo que Deus está falando consigo. Põe aí no comentário, tá bom? E manda esse vídeo para alguém, vamos evangelizar. Por último, dê o seu gosto. Fique bem.